Olá, amigos da TV Serra Norte, pessoal do YouTube. Estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. Pois é, e nessa fase final de Superliga, o programa hoje está pegando fogo, repleto de notícias, inclusive com uma bomba aí de última hora que a gente acabou de apurar. Mas antes que a gente entre nas polêmicas aí, a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu nesse final de semana e a gente começa pelo masculino, que teve aí a primeira rodada do playoff de quartas de final. O Sesc Rio de Janeiro jogando em casa, no jogo que deve ser o mais disputado aí do playoff, venceu o Vôlei Renata por 3-1, com parciais de 25-19, 25-22, 13-25 e 25-17. Paulo Vitor, o oposto PV, foi o maior pontuador da partida, com 15 pontos. Mas quem levou mais um Viva Vôlei para casa foi o ponteiro João Rafael. Esse, gente, deve ser realmente a disputa mais equilibrada, né, dessa fase de playoffs de quarta. Aí as equipes já se enfrentaram, teve vitória para os dois lados na fase de classificação. O Vôlei Renata vem numa crescente muito grande e o Sesc está tentando aí se reencontrar no campeonato, já que vem caindo nas últimas rodadas, né? E parece que o trabalho deu certo, porque ganhou e ganhou com autoridade, né? Dessa vez com o PV de oposto, não com o gigante Renan. E parece que a receita funcionou pelo menos dentro de casa. E aí a gente vai ver como vai ser no jogo de volta. O Sada Cruzeiro não teve problemas para vencer o Lebes Canoas por 3-0. Parciais de 25-19, 26-24 no único set que realmente foi bem disputado na partida e 25-15. O central Isaac foi o maior pontuador da partida com 12 pontos, mas quem levou o Viva Vôlei foi o oposto Evandro. Nesse embate entre o Sada Cruzeiro e o Lebes Canoas, tudo indica que o Sada deva fechar em duas partidas aí, porque por mais que seja bem montado o Canoas, o time tecnicamente fica devendo muito para a equipe mineira. O SESI São Paulo venceu o clássico paulista contra o Corinthians, 3-0. Parciais de 26-24, 28-26 e 25-23. Esse é o clássico jogo onde o 3-0 não significa muita coisa. Vocês podem ter notado que as parciais foram extremamente disputadas, o jogo foi muito igual, Corinthians muito bem arrumadinho, jogando ali fino da bola, mas o grupo do SESI ainda é mais forte e tem aí o Alan, que vem desequilibrando nessa Superliga. Aliás, o Alan ficou com o Viva Vôlei, além de ter sido o maior pontuador da partida, com 22 pontos. Esse duelo, apesar da gente achar que deva pender realmente para o SESI, o Corinthians também pode aí surpreender, né? Um time muito bem montado, muito bem dirigido e tem aí bons talentos que podem surpreender o seu adversário, o SESI São Paulo. O último jogo desse playoff ficou entre o Taubaté, o Funvic Taubaté e o Minas Tênis Clube. Eu esperava um pouco mais desse jogo. O Minas é uma equipe muito boa, apesar de bastante jovem, né? Temos ali a experiência do levantador Marlon, mas de uma maneira geral a equipe é bastante jovem, mas tem grandes talentos. Eu esperava um pouquinho mais, pelo menos nesse primeiro jogo, mas o Funvic Taubaté fez valer o fator campo, a maior experiência da sua equipe e venceu por 3-0. Parciais de 25-21, um disputadíssimo 28-26, e aí no terceiro set o Minas abriu o bico e acabou tomando um 25-12. Pois é, o maior pontuador da partida foi o oposto, o Wallace, com 14 pontos, e quem ficou com Viva Vôlei foi o Dante. Aliás, eu queria abrir um parêntese aí, porque a gente teve uma notícia triste, né? Essa semana, o Dante anunciou a sua aposentadoria ao final dessa Superliga. Para mim, um dos maiores ponteiros que o Brasil já teve, mas a hora chega para todo mundo, né? E acho que a melhor coisa é a gente sair por cima. O Dante ainda tem lenha para queimar, mas vai estar abandonando as quadras e a gente do mundo do vôlei deseja aí muita sorte para esse multicampeão
e que ele continue sua vida com muitas alegrias. Bom, depois de falar um pouquinho aí, encerrando aqui o assunto Taubaté e Minas, eu acredito que o Taubaté leve, mas também acho que o Minas pode beliscar aí um jogo ou outro. Afinal de contas, voleibol é jogado e o Minas tem muita história para contar. Bom, a gente vai falar agora da primeira e da segunda rodada que já aconteceram aí nesse último final de semana da Superliga Feminina, das semifinais da Superliga Feminina. No primeiro jogo, Dentil Praia Clube venceu por 3-7-2 num jogaço o Vôlei Nestlé Osasco. Parciais de 23-25, 25-19, 25-23, 25-27 e um apertadíssimo 15-13 no tie-break. Fabizona foi a maior pontuadora do jogo, olha lá. Fabizona central fez 21 pontos na partida. Mas quem acabou levando aí o Viva Vôlei foi a ponteira da seleção brasileira, Fê Garay. O jogo foi muito disputado, mas além do mando de campo, o Praia se fez valer do talento absurdo de sua dupla de centrais. Tanto a Fabizona com os 21 pontos, quanto Valeuska, voltando de contusão, fez 17 pontos, comandaram Praia e mandaram no meio de rede da partida, né? Foi um jogaço, o Osasco tentou surpreender, tentou se reequilibrar na partida, teve aí Tandara brilhando mais uma vez, mas não teve como, diante da inspiração das centrais do Praia, a vitória ficou mesmo em Minas Gerais. Já no segundo jogo, na casa de Osasco, 3-1 para o Vôlei Nestlé, com parciais de 25-17, 25-23, 20-25 e 25-14, com Tandara fazendo 23 pontos e ainda levando o Viva Vôlei para casa. Nessa segunda partida, não tem muito o que falar. Assim, o desempenho de Osasco foi o melhor em todos os jogos dessa temporada. Eu nunca vi Osasco jogando tão coeso, com tanto volume de jogo e assim, muito, muito obstinado. A equipe jogou muito unida e assim, o Praia sentiu, além do fator casa, sentiu a sua linha de recepção, teve muita dificuldade para efetuar o passe na mão da Claudinha e posteriormente da Ananda, e isso dificultou muito. O jogo que foi ganho dentro de Minas Gerais com as centrais não pôde acontecer dessa vez, porque o Praia não conseguiu colocar o passe na mão das levantadoras. E Osasco jogou o fino da bola, foi um jogaço, foi uma apresentação de gala e empatou a série em 1-1. Né? A gente já tem amanhã o terceiro jogo, novamente no ginásio do Praia, e tudo pode acontecer. Essa semifinal é impossível a gente definir quem é o grande favorito. Apesar do Praia ter feito uma campanha melhor, o Osasco está chegando nessa fase final agora, jogando um altíssimo voleibol e o jogo está muito igual, muito igual. O Praia está um pouquinho atrás agora, até psicologicamente, mas tem time para reagir e tudo pode acontecer. Já na outra semifinal, parece que o Minas pode ter jogado no colo do Rio de Janeiro a vaga na grande final. Depois de estar vencendo o primeiro jogo por 2-0 e de ter inúmeras chances de vencer o terceiro e o quarto set, o Camponesa Minas foi derrotado no tie-break de virada pelo Sesc Rio de Janeiro, com parciais de 26-24, 25-23, 21-25, 25-27 e 7-15. Pois é, Camponesa Minas nesse primeiro jogo abriu 2-0 em 2 sets extremamente disputados, vencia bem o terceiro, deixou o Rio se reencontrar na partida, o Rio acabou vencendo o terceiro set, mas o Minas conseguiu se reencontrar no jogo, chegou a ter 24-20 no quarto set. 4 match points para abrir a fase final com 1-0 e o Minas se perdeu completamente em quadra, tomou a virada em 25-27 no quarto set e chegou no tie-break, não teve forças para conter um reanimado Rio de Janeiro, né? Cheio de moral, o Rio chegou e despachou no quinto set, fazendo 3-2 e levando o segundo jogo
para sua casa no Rio de Janeiro. E aí, galera, o segundo jogo foi uma continuação do primeiro. Depois de ter perdido aquele 24-20 no quarto set, o Minas se perdeu e até agora não se reencontrou. O jogo no Rio de Janeiro foi o jogo de uma equipe só. O Rio venceu por 3-0, com fáceis parciais de 25-16, 25-21 e, pasmo, 25-14. Pois é, o Minas não entrou em quadra, Rosa Maria sofreu uma pressão imensa da torcida carioca e sentiu, não fez absolutamente nada em quadra. O time não conseguia passar, né, e não conseguiu jogar. O Rio de Janeiro sobrou e ganhou com facilidade, colocando já um pezinho na final. E no jogo de amanhã pode conseguir ratificar a sua chegada a mais uma final de Superliga, né? Brilha aí a estrela de Bernardinho, que durante o primeiro jogo, durante essa virada, mexeu e trouxe Monique de volta para a equipe. A Monique vinha se recuperando de uma lesão, né? Quem vinha jogando de oposta era a ponteira dominicana Penha. Ele trouxe a Monique para o jogo, Monique mudou a cara do time. Depois ele trouxe novamente a Gabizinha, que começou mal o jogo e tinha ido para o banco, e o time se reacendeu em quadro. Brilhou realmente a estrela de Bernardinho e o Minas deixou uma chance incrível escapar, jogando a moral de suas jogadoras lá embaixo, e isso pesou demais na segunda partida. Terceiro jogo é novamente no Rio de Janeiro e as cariocas podem fechar já em 3-0 essa etapa semifinal. Vamos aguardar para ver o que pode acontecer aí. Bom, depois desse apanhado que a gente teve da fase final da Superliga, a gente vai saber o que está acontecendo aí no resto do voleibol brasileiro no saque rápido. Bom, e a gente começa o saque rápido de hoje falando da segunda rodada das quartas de final da Superliga Masculina B. Pois é, a gente teve aí o encerramento dessa fase e já o encaminhamento da fase semifinal. Nessa última rodada a gente teve o vôlei Ribeirão Preto vencendo por 3-1 o Uberlândia, com parciais de 25-15, 27-29, 25-15 e 25-19. O Monte Cristo perdeu dentro de casa para Blumenau, também por 3-0, parciais de 18-25, 17-25 e 19-25. Itapetininga venceu por 3-0 o Super Vôlei Santo André, parciais de 25-21, 25-17 e 25-20. E o Botafogo venceu novamente, 3-0, 25-22, 25-21 e 25-20. Bom, a partir do próximo dia 7 já começa o playoff semifinal, né? No dia 7 às 19 horas o Botafogo vai enfrentar o vôlei Itapetininga, pois é dentro de seu ginásio. Já a Blumenau recebe às 19h30 o vôlei Ribeirão Preto. A segunda rodada vai acontecer no dia 12 e aí depois a gente fica aguardando a grande final do torneio. Botafogo aí entre um dos favoritos mais uma vez, mas Itapetininga e as demais equipes ainda estão no páreo, porque a Superliga masculina está extremamente equilibrada. Já no feminino, a gente teve a primeira rodada das semifinais. Pois é, São José dos Pinhais recebeu o Curitiba Carob House e perdeu dentro de casa, 3-0 num jogo de favoritos ao título. 22-25, 16-25 e 17-25. São José e Curitiba foram duas das equipes que mais investiram para essa Superliga B. São José dos Pinhais trouxe aí duas jogadoras da seleção colombiana e mais uma oposta argentina. Do lado do Curitiba, a gente tem velhos e conhecidos nomes como a ponteira Fofinha, a gente tem a central Valesquinha, tantos anos na seleção brasileira, dentre outras jogadoras, além da dominicana de apenas 17 anos, que está chegando aí para trazer a força caribenha para o time de Curitiba. Então, esperava-se um pouco mais este jogo, mas Curitiba mostrou que tem muita força e vem forte para disputar o título.
Na outra semifinal, bem mais equilíbrio. O ADC Bradesco recebeu o líder invicto Vôlei Positivo da Canhotinha Lia e perdeu nos seus domínios por 3-1, com parciais de 21-25, 18-25, 27-25 e 22-25. Vôlei Positivo continua aí invicto e se credencia ao título aí, né? Na próxima rodada, que vai estar acontecendo amanhã e sábado, tanto o Curitiba Carob House quanto o Vôlei Positivo podem encerrar a série já sem precisar do Golden Set. Caso haja empate, não haverá um terceiro jogo. A gente vai ter aí um Golden Set para definir qual equipe que vai para a grande final. E lembrando que as duas equipes que tiverem na final já estarão automaticamente classificadas para a Superliga A. Bom, a gente tem aí uma noticiazinha bem triste aí, mas eu vou dar já no finalzinho do saque rápido para a equipe do Vôlei Positivo. Enquanto isso, a gente continua nas notícias tristes. Crise na Itália. Modena acaba e a equipe do Pesaro pode seguir o mesmo caminho. Depois de não conseguir patrocínio e alegar não ter sustentabilidade financeira para seguir no italiano, a equipe do Modena está encerrando as suas atividades no país da bota. Já a situação do Pesaro pode ser a mesma. O tradicional clube, que já teve nomes como José Roberto Guimarães, Mari, Jaqueline, Sheila e tantas outras jogando por lá, anunciou que não tem garantias financeiras para bancar mais uma temporada. E só com o advento de novos patrocinadores vai poder continuar. Uma notícia muito triste aí. A Itália sempre teve um campeonato sensacional, um dos melhores do mundo, mas parece que a crise chegou nas equipes lá e bateu com força. A gente espera aí que os times consigam se reorganizar e sigam mantendo esse campeonato com um nível fantástico que ele tem. Mais uma notícia triste, hoje a gente está meio melancólico, mas é o que a gente tem para falar. Com uma ruptura nos ligamentos do joelho, a poderosa Tatiana Kosheleva, a ponteira fortíssima da equipe russa, está fora dessa temporada. Tatiana, que vinha jogando aí pelo Galatasaray na Champions League, sofreu uma ruptura nos ligamentos do joelho e está fora tanto da Champions League quanto do Campeonato Turco e, infelizmente para as russas, também do Campeonato Mundial para esse ano. Eu sei que tem muito brasileiro aí com um sorrisinho no lado, que a Kosheleva não vai enfrentar o Brasil no Campeonato Mundial, mas, gente, é uma grande atleta, uma figura muito bacana e, com certeza, o Campeonato Mundial não será o mesmo sem o talento e a força de Tatiana Kosheleva, e nós do mundo do vôlei aqui desejamos toda a sorte do mundo, que Deus te abençoe, Tati, e que você possa se recuperar o quanto antes e voltar a mostrar todo o seu talento nas quadras do mundo afora. Agora, chega de falar um pouquinho de tristeza, né? Vamos falar de coisa boa? Então, José Roberto Guimarães, junto com a CBV e a Prefeitura de Barueri, anunciaram que uma das etapas da Liga das Nações, né? A Liga das Nações que está vindo aí substituir de uma vez só tanto a Liga Mundial no masculino quanto o Grand Prix no feminino. Então, uma das etapas da Liga das Nações vai acontecer aqui no Brasil, em Barueri, e os jogos vão acontecer nos dias 15, 16 e 17 de maio no estádio José Correia. Nos jogos, o Brasil vai enfrentar Alemanha, Japão e Sérvia. Como eu falei, a Liga das Nações está vindo substituir o Grand Prix e a Liga Mundial. Aliás, no Grand Prix, onde o Brasil é o maior vencedor com 12 títulos, além de ser o atual campeão. A gente vai poder estar torcendo diretamente de Barueri, em São Paulo, pelas meninas do Brasil. Bom, depois de a gente falar aí de notícias chatas e tal, mas falando de grandes nomes, a gente vai falar agora de uma figuraça, uma jogadora de nível internacional que assombrou muitas jogadoras brasileiras. A gente vai falar dela no Personalidades do Vôlei.
Jordan Larson nasceu em Fremont, Nebraska, e jogou voleibol no ensino médio pela Loganville High School em Hooper. Larson começou sua carreira no vôlei universitário na Universidade de Nebraska em 2005. Naquele ano, ela foi nomeada pela Associação de Treinadores de Vôlei dos Estados Unidos como a melhor atacante da região central e a caloura do ano da 12ª conferência. Ela também ajudou os Huskers a terminar em segundo lugar no campeonato de voleibol feminino da NCAA. Em 2006, ela levou o Huskers para o título nacional e foi nomeada para a AVCA All-American First Team. Em 2007, ela fez a terceira equipe da AVCA. Em 2008, como sênior, ela foi nomeada para a equipe da AVCA All-American First mais uma vez. Também foi escolhida como a melhor jogadora do ano e defensora do ano na liga. Foi a primeira vez que um jogador conseguiu os dois no mesmo ano. Larson se juntou à seleção feminina dos Estados Unidos em 2009, jogando a Copa Pan-Americana, o Grand Prix e o Campeonato Continental da Norseca. Ela também jogou na mesma temporada pelo Dinamo de Kazan, na Rússia. Em 2010, Larson começou todos os sets jogando pela Copa Norte-Americana e os Estados Unidos conquistaram a medalha de bronze. No Grand Prix Mundial, ela começou todos os 14 jogos e os Estados Unidos venceram ficando com a medalha de ouro. No ano seguinte, Larson começou 13 dos 14 jogos no Grand Prix e ajudou os Estados Unidos a vencer mais uma vez o torneio. A atleta começou os primeiros 6 jogos das rodadas preliminares do Grand Prix de 2012 e, mais uma vez, os Estados Unidos ganharam o título. No mesmo ano, ganharam também a medalha de prata nas Olimpíadas. Larson ganhou a medalha de bronze e o prêmio de melhor recepção na Liga dos Campeões Feminina de 2011 e 2012, depois que a sua equipe russa, o Dinamo Kazan, derrotou o italiano Carnadi Villa Cortese. Larson venceu com o clube russo a Liga dos Campeões de 2013 e 2014, realizada em Baku, no Azerbaijão, derrotando por 3-0 os donos da casa, o Rabita Baku, nas semifinais e por 3-0 o Vakifbank Istambul na grande final, além de ter sido premiada como a melhor bloqueadora da competição. Venceu também a medalha de ouro do Campeonato Mundial de Clubes em 2014, jogando pelo Dinamo de Kazan e derrotando por 3-0 o brasileiro Molik Osasco no jogo da grande final. Larson fez parte da seleção dos Estados Unidos que conquistou a medalha de ouro no Campeonato Mundial de 2014, quando sua equipe derrotou a China por 3-1 na partida final. Depois de se juntar ao clube turco Ekzacıbaşı Vitra, Larson ajudou-os a ganhar a Liga dos Campeões de 2014 e 2005, derrotando por 3-0 o italiano Busto Arsizio. Ela foi nomeada a jogadora mais valiosa da competição. Este campeonato qualificou seu clube para o Campeonato Mundial de Clubes de 2015 e eles venceram mais uma vez a medalha de ouro. Larson foi eleita a jogadora mais valiosa do torneio, um prêmio que definiu como excelente, perfeito para o seu ano. Ela foi nomeada em 2015 nos Estados Unidos como a grande jogadora daquele ano. Um ano depois, ela marcou o último ponto do seu clube na semifinal contra o Vakifbank Istambul e se tornaram o primeiro clube do mundo a vencer o Campeonato Mundial de Clubes, defendendo sua coroa nas Filipinas durante o Campeonato Mundial de 2016. Ela também se tornou o primeiro e único jogador a vencer o Campeonato Mundial de Clubes por 3 anos consecutivos, entre 2014 e 2016.
Bom, e depois a gente falar dessa jogadoraça que é a Jordan Larson, para mim uma das ponteiras mais completas da atualidade, né? Já deu muita dor de cabeça para o Brasil. A Larson realmente passa bem, defende, bloqueia, ataca muito. Jogadora extremamente técnica e que é um dos pilares da seleção norte-americana. Depois a gente falar dessa cracaça, a gente vai para o mercado do vôlei. Pois é, galera, e no mercado de hoje a gente vai falar exclusivamente de técnicos. Pois é, já começou a dança das cadeiras. O treinador Anderson Rodrigues, atual técnico do Voleiro Zurich da Suíça e antigo técnico também do Vôlei Brasília, pode estar com as malas prontas para voltar ao Brasil. E talvez seja o técnico da nova equipe que está sendo formada da união entre o Vôlei Bauru e o SESI São Paulo. Então, ainda é conversa de bastidor, mas é bem forte o indício de que o Anderson possa voltar e reassumir essa nova equipe, né? O Anderson é bastante talentoso, um dos novos expoentes dessa geração que está vindo aí, e a gente deseja sorte para a nova equipe e também torcemos para que ele venha fazer um grande trabalho. Outra mudança aí é que Serginho Negrão, atual treinador do Brasília, pode estar se transferindo para o Pinheiros, né? O Paulinho de Tarso talvez não saia da equipe, continue integrando a comissão técnica, mas Serginho Negrão viria a ser o técnico principal da equipe, aí tentando reformular essa tradicionalíssima equipe paulista. E terminando o mercado, a gente vai falar de uma notícia muito chata que eu já tinha citado anteriormente no programa, né? Para a galera do vôlei positivo que está aí na fase final da Superliga B, um dos grandes destaques dessa competição, né? Um dos favoritos ao título, mas agora na véspera, já às vésperas, né? De disputar o segundo jogo do playoff de semifinais, a gente tem a notícia triste de que o técnico Rogério Portela está deixando a equipe. Pois é, segundo a gente apurou, algumas divergências no trato, no trabalho, né, com a equipe, poderiam ter levado a essa separação, né, a saída do Rogério da equipe. Eu andei conversando com algumas pessoas também, pelo jeito o negócio não foi tão amigável assim, né, algumas pessoas de dentro da equipe dizem que foi uma coisa até meio injusta, que ele vinha fazendo um trabalho bacana, mas é um fato, o Rogério não é mais técnico da equipe e o auxiliar técnico Aldori Gaudêncio vai assumir a equipe nessa fase final. Bom, e depois dessa notícia triste para o vôlei positivo aí, a gente fica na torcida realmente, a gente vai agora falar dos jogos que vão acontecer e vão deixar a nossa TV repleta de voleibol esse final de semana. Pega aí papel e caneta, vamos anotar na agendinha aí, porque temos grandes jogos acontecendo. Amanhã a gente tem às 21h30 ao vivo na Sport TV, Dentil Praia Clube versus Vôlei Nestlé Osasco, no terceiro jogo da fase de playoff semifinal. Lembrando que essa fase é em melhor de 5 jogos e até agora a série está empatada em 1-1. Já no sábado, a gente tem às 15 horas, tanto na Sport TV quanto na Rede TV, o terceiro jogo entre Sesc Rio de Janeiro e Camponesa Minas. E o Rio, se vencer, já fecha essa fase semifinal e se credencia a mais um título da Superliga. Pois é, a gente tem também às 19 horas o jogo entre Minas Tênis Clube e Funvic Taubaté, aí já pela segunda fase das quartas de final do masculino. Minas Tênis Clube recebendo em seu ginásio a equipe do Funvic Taubaté. 19 horas na Sport TV. Então 3 jogos aí para você não desgrudar da telinha. Semana que vem, obviamente, a gente vai estar falando um pouquinho de como foram esses jogos. E eu espero vocês. Vou ficando por aqui, mas semana que vem eu tô de volta. Um beijo grande e até lá.